Quarta parte. O caminho do guerreiro. Nem sempre acreditei que a força pudesse brotar da fraqueza, ou que o fio do propósito divino pudesse ser vislumbrado na tragédia. Agora acredito. Max Cleland. Capítulo 23. No verão de 1892, perto de seu 20º aniversário, Sergei Ivanov iniciou a busca para tornar-se um guerreiro invencível. Rumando para o sul, evocava Alexei, o cosaco, passeando diante de sua plateia atenta de cadetes, e dizendo-lhes: um soldado prudente não tenta cortar uma árvore com um machado embotado, nem corre para o combate sem o preparo necessário. Para derrotar o inimigo, cumpre conhecê-lo. E para conhecê-lo, devemos primeiro conhecer a nós mesmos. Encarem seus próprios demônios antes de enfrentar os adversários no campo de batalha. Ultimamente, Sergei vinha travando intimidade com seus demônios. Ainda encontrava dificuldades em concentrar-se por alguns minutos numa tarefa qualquer, antes que os horrores recentes começassem a assombrá-lo. Sua mente torturada e seu corpo emagrecido precisavam curar-se para ele, finalmente, iniciar os treinamentos a sério. Por isso, voltou de novo às solidões, onde ergueu acampamento ao lado de um regato plácido. Espalhou armadilhas pelas imediações, caçou e pescou. Bebia a água pura das fontes borbulhantes, e a cada manhã, tomava seu banho frio. À noitinha, sentava-se em silenciosa contemplação diante das chamas da fogueira. A princípio emagreceu, mas, com o decorrer das semanas, o verão tardio trouxe-lhe frutos maduros para suplementar sua dieta simples e nutritiva. Começou a distender os membros devagar, mas com vigor, e acrescentou ao programa exercícios de fortalecimento do abdômen, costas, braços e pernas. Aplicava o que aprendera na escola, mas com o tempo passou a confiar mais nos próprios instintos, e criou novas maneiras de desafiar os músculos. A vida propicia aquilo que exige, lembrava a si mesmo, evocando as palavras do seu instrutor cosaco. As colinas e os bosques ofereciam-lhe inúmeras oportunidades de aumentar a força. Caminhava, depois corria em costa acima ou contra a corrente, mergulhado na água até ao peito. Já conseguia empreender longas e lentas carreiras de 10 quilômetros ou mais, em terreno difícil, com arrancadas velozes quando se sentia motivado. Diariamente imaginava-se enfrentando o gigante Korolev, depois Zakoliel, depois mais 2, 3 e 4 adversários. Combatia fantasmas, esmurrava sombras, negaceava, escapulia e rolava pelo chão, refinando movimentos que aprendera no passado. Lutava até ficar banhado em suor, 10 minutos, 20, 30 ou mais, imaginando inimigos saltando de trás de árvores ou rochedos, postados nas mais diversas linhas de ataque, e munidos de todas as armas possíveis. Calculava como iria responder-lhes, e derrotava-os a todos. Tudo isso era muito fácil em imaginação. Mas quando chegasse a hora, teria de rematar cada confronto em segundos, não minutos. A fim de destruir aqueles cossacos renegados, procuraria os melhores cossacos guerreiros, e treinaria com eles. Em meados de outubro, Sergei estava pronto para reiniciar sua viagem rumo ao sul. Ia a pé, caminhando, correndo, enfrentando sombras, ganhando forças, e aproveitando toda oportunidade de aperfeiçoar-se enquanto descia pela margem do Don. À medida que os ventos de dezembro começavam a soprar mais forte, e a neve caía cada vez mais densa, Sergei concluiu que precisava de um cavalo. Se quisesse a colaboração dos cossacos, teria de aparecer-lhes montado. Além disso, um cavalo lhe permitiria percorrer maiores distâncias em tempo menor, e o tempo era precioso. As 3 moedas de ouro restantes, mais de cerca de 100 rublos que economizara, lá estavam na bolsa dentro da mochila, junto com outros pertences. As moedas permitiriam a Sergei comprar um cavalo decente, o resto serviria para futuras necessidades. Quando um homem sabe viver sem dinheiro, raciocinou ele, uns poucos rublos podem ir longe, e isso é bom porque eu também tenho um longo caminho a percorrer. Ponderou se não deveria ter deixado alguma coisa para Valéria, mas ela de certo recusaria, e na ocasião, ele não estava em condições de pensar com clareza. Em cada fazenda por que passava, inquiria se não tinham um cavalo para vender-lhe. Ao fim de alguns dias, em troca das 3 moedas de ouro e 50 rublos, um fazendeiro dispôs-se a entregar-lhe um corcel vigoroso, além de sela, manta,
rédeas e freio. É um pouco irrequieto, não tolera nem arado nem carroça, reconheceu o fazendeiro ao concluírem o negócio. Como Serguei logo verificou, também não gostava muito de cavaleiros. Mas, na juventude, ele aprendera o suficiente sobre cavalos para entender-se com o animal. Depois de algumas teimosias e concessões, o corcel se acalmou. Serguei pôs-lhe o nome de Dikar, que significa selvagem ou louco. Com o passar do tempo, formou-se um vínculo entre homem e cavalo. Serguei estava sempre ciente de que montava uma criatura inteligente, não um mero objeto como a mochila, o sabre ou as roupas que comprara numa cidade vizinha. Firmou-se, pois, um pacto. O animal transportaria Serguei, e Serguei cuidaria dele. Serguei tratava a túnica cosaca e a burca, um longo capote de feltro, para preservar-se dos ventos de inverno que às vezes quase o derrubavam da montaria. Dikar, porém, era obstinado, e se um cavalo pode suportar tempestades, seu cavaleiro não deve ficar atrás. Vários meses depois que iniciara a jornada para o sul, pouco antes do degelo da primavera, Serguei chegou a uma povoação perto das ribanceiras do Don. A pequena comunidade tinha a aparência de uma aldeia sonolenta, mas só os bandidos mais incultos se arriscariam no meio daqueles homens e mulheres, alguns dos mais formidáveis guerreiros que o mundo já vira. A fumaça das chaminés misturava-se à neve quando Serguei entrou na povoação, passando por entre as primeiras cabanas de troncos, espalhadas sob a frágil cobertura de copas de bétulas e pinheiros. A clareira, a cerca de 200 metros do rio, situava-se em terreno suficientemente alto para escapar às eventuais cheias do Don. A floresta estava próxima o bastante para funcionar como barreira contra os ventos cortantes, mas não tão próxima para esconder observadores inamistosos. Umas poucas crianças corriam aqui e ali, um ancião, envolto em seu casaco de lã, cachimbava esparramado numa cadeira. Ouvindo sons de cascos às costas, Serguei voltou-se e viu um cavaleiro aproximar-se, até que as duas montarias se emparelharam. Com um rápido olhar, examinou as roupas cossacas tradicionais do homem. As cheviaqui, botas de couro macio, a cherquesca, túnica de mangas longas apertada na cintura, e a cartucheira cruzada no peito. A burca, que lhe servia ao mesmo tempo de cobertor, tenda ou capuz contra os ventos do inverno, ou os calores do verão, estava cuidadosamente dobrada sobre a sela. O homem carregava ainda um sabre dependurado do cinto, e um fuzil ao ombro. Algumas mulheres de aparência vigorosa saíram a saudar os outros cavaleiros que vinham logo atrás. Várias moças traziam crianças às costas, a fim de deixar livres as mãos para lutar caso necessário, segundo o costume. O cossaco que ladeava Serguei, cerca de 10 anos mais velho, de estrutura robusta e cabelos claros, acenou-lhe em sinal de boas-vindas. Observando-lhe o talhe, Serguei pressentiu que aquele homem podia ser um bom amigo, ou um adversário perigoso. O cossaco perguntou no sotaque local característico: "Está de passagem, forasteiro, ou procura abrigo?" "Vim para aprender." "Aprender a fazer o quê?" quis saber o outro. "A lutar", respondeu Serguei. O cossaco riu, e voltou-se para os cavaleiros que lhe estavam suficientemente próximos para ouvir. "Então veio ao lugar certo", sentenciou. "E encontrou o homem certo", acrescentou um dos companheiros. O cossaco apresentou-se como Leonid Anatolevich Chikalenko. Como os homens estavam muito necessitados de algum divertimento leve, haveria naquela mesma tarde uma competição atlética no celeiro, uma brincadeira particular, com apostas amistosas entre os espectadores. Serguei perdeu a primeira luta e ganhou a segunda, surpreendendo Leonid e os espectadores, cujo respeito conquistou. A terceira seria o desempate. Serguei achou Leonid rápido e habilidoso, bem versado nas táticas. Mas o seu próprio treinamento e preparação valiam alguma coisa. A luta, a primeira contra um adversário de carne e osso, depois de sua esmagadora derrota para os comparsas de Zacoliel, robusteceu-lhe a confiança. Não esperava sair-se tão bem. Serguei cumprimentou o cossaco, assegurando-lhe com toda a honestidade, ser ele um dos homens mais formidáveis que jamais enfrentara, e que muito aprendera durante a competição. Separaram-se amigavelmente, com a sensação de que havia pessoas boas no mundo. Por um instante fugaz, pensou em permanecer por algum tempo na sossegada aldeia,
e viver como qualquer um de seus habitantes. Mas o instante passou logo, pois seu caminho o levava a outra parte, e ele não podia permitir-se delongas. Serguei teve experiência semelhante no povoado cossaco seguinte, e ainda no outro. Cada vitória revelava a força, a rapidez e a habilidade que havia adquirido nos últimos meses, lutando com sombras. Mas, por fim, concluiu Serguei que, para derrotar Zacoliel e seus cossacos renegados, precisaria de algo mais. Lutas amistosas com um único adversário eram uma coisa, batalhas de morte com vários oponentes, bem outra. Serguei precisava de um mentor da estirpe de Alexei, que superava não apenas outros homens, mas também outros cossacos. Lembrou-se de uma conversa com Leonid Chikalenko, e alguns outros após a ceia. Enquanto espiavam todos o fogo crepitante da lareira, Leonid dissera: ouvi falar de um espadachim que vive sozinho na floresta, a sudeste do Don, perto de uma aldeia de poucas casas escondida entre as colinas à volta de Kotelnikovo. Dizem que o tal homem viajou muito quando jovem, treinou-se com os samurais do Japão, e conseguiu audiência com o último grande atama daquele povo, o Shogun, diante do qual desarmou um dos guardas antes mesmo que ele sacasse da espada. Qual o nome dele? Perguntara Serguei. Ninguém sabe ao certo. Mas parece que é Razin. Capítulo 24. Num dia tempestuoso de 1893, Korolev retornava da caçada com a carcaça de um gamo aos ombros. Ao entrar no acampamento provisório, avistou um dos novos recrutas, Stachel, bebedor quanto mais, cambalear em direção à sua tenda e logo cair de rosto no chão. Curiosamente, o modo como Stachel caiu, lembrou a Korolev o dia em que o atama encontrara o homem tão procurado, Ivanov, com a esposa, e havia-o estendido de bruços no solo rochoso. Deixara-o vivo. Fora uma estupidez, mas agora não importava, haviam galopado bem para o sul de novo, para as planícies mais quentes entre Kharkov e o rio de Dnieper. Além disso, Ivanov não passava de um poltrão aos olhos de Korolev, do qual nem valia a pena lembrar. Mas ainda assim o gigante maneta não conseguia impedir-se de lembrar, dada a mudança operada em Stakos desde aquele momento. O atama não apenas assumira um novo nome, Dmitry Zacoliel, como resolvido aquele caso, melhorara de humor exceto por um incidente ocorrido poucos dias depois, Korolev recordava-se bem. Após cada incursão, como medida de segurança, Zacoliel enviava o Skulka Tomorov de volta pela trilha, a fim de examinar possíveis indícios de perseguição. E, após o incidente com Ivanov, o Skulka regressara informando: só avistei uma família viajando de carroça, e um homem solitário, a pé. Ao notar a expressão de Zacoliel, Tomorov apressou-se a acrescentar: não pode ser o mesmo homem, atama, tinha os cabelos brancos, parecia velho e doente. Zacoliel despachou o Skulka para encontrar o desconhecido, matá-lo e trazer-lhe o corpo. Quando Tomorov reapareceu de mãos vazias, Zacoliel anunciou que o bando deveria partir imediatamente. Um mês depois, chegaram a um acampamento mais ao sul e ao oeste, não longe dos Cárpatos romenos. Dali, patrulharam a fronteira como cossacos regulares. Retomaram também os seus ataques metódicos, periódicos. Tudo voltara ao normal, inclusive os pesadelos de Zacoliel. Korolev sabia do sono inquieto do atama, e quis saber mais. Os homens que cortejavam seu favor, e as mulheres que o temiam estavam sempre prontos a relatar qualquer coisa de interesse que ouvissem. Não podiam, porém, informá-lo do conteúdo da mente de Zacoliel. Korolev daria a sua trança para descobrir o que perturbava as noites do atama. Ah, isso valeria alguma coisa. Observava o ataman como se observa um animal em seu habitat. Mas Zacoliel permanecia um enigma, e Korolev não gostava de quebra-cabeças. Resolvia-os ou despedaçava-os. A princípio, parecia que Zacoliel não tinha fraquezas. Vivia como um espartano, pouco interessado em mulheres. Raramente bebia. De fato, lembrava um modelo de virtude, exceto pela tendência a matar judeus. Mas isso, concluíra Korolev, era sua natureza. O escorpião pica, Zacoliel trucida. Korolev só percebeu uma brecha na armadura do atama. O seu estranho apego a crianças.
Zacoliel, em verdade, gostava dos pequeninos, principalmente dos bebês que ainda mamam e nada sabem, podendo sorrir e balbuciar em presença do próprio diabo. Só quando cresciam um pouco, e o Ataman começava a perceber medo em seus olhos é que perdia o interesse por eles, exceto como criados ou sangue novo para perpetuar a sua dinastia. Entre as nascidas ou adotadas no bando, o Ataman simpatizava sobretudo com duas das novas crianças. Um menino, Constantin, e uma menina a quem dera o nome de Paulina. Logo depois da chegada desta, quando seu choro foi ouvido na noite, Acoliel adotou-a, declarou que uma tal Elna era sua mãe, mas que Shura criaria porque, mais velha, cumpriria melhor os deveres maternais. Certa feita, quando a menina agarrou um dedo do Atama, ele observou com orgulho paterno. Um bebê forte, não? Shura assentiu, como sempre. O que o Ataman dizia cobrava foros de verdade. Já na quadra dos 40, Shura era a mulher mais velha, e a primeira que se juntara ao bando. Desfigurada por cicatrizes nas faces, pescoço e peito em consequência de queimaduras na infância, foi acolhida pelo grande Ergovich, o único ancião da tribo. Não aprovava que os jovens se aproveitassem da pobre mulher, mas conformava-se. Felizmente para Shura, ela era uma das poucas fêmeas que Korolev ignorava. Shura tinha língua solta, e costumava queixar-se para quem a quisesse ouvir. A maior parte do tempo, porém, falava sozinha. Cuidando para nunca aborrecer o Ataman com suas lamúrias, vivia se irritando com pequenas coisas, como o mau tempo, ou os cabelos emaranhados das meninas. Elas fugiam ao avistar Shura brandindo seu pente de madeira. Viúva há alguns anos, quando seu marido fora morto numa rixa de bêbados, Shura acompanhara o filho, Tomorov, que ia juntar-se a Zacoliel. O Ataman proibiu-lhe qualquer indulgência materna. Se as crianças sob seus cuidados derem problema, sentenciou ele, serão deixadas para trás. Ela bem sabia o que isso significava. E sabia também que, quando as meninas crescessem o suficiente para atrair os homens, seriam usadas ao gosto deles. Todas, menos Paulina. A outra criança favorita do Ataman, Constantin, ciente de seus privilégios, desempenhava o papel de menino encantador. Era um papel natural para ele, com os seus grandes olhos escuros, e os seus cabelos revoltos. Às vezes Acoliel sorria ao contemplar o curioso garoto, outras, parecia melancólico, algo que Korolev não lograva entender. De sua parte, o gigante mal tolerava as expansões sentimentais do Atama, que dava tapinhas na cabeça das crianças favoritas, e insistia em ser chamado de Papai Dmitri. Aquilo era intragável. Mas Korolev estava satisfeito por ter encontrado essa falha, já que, quando se conhece a preocupação de um homem, descobre-se onde enfiar-lhe a faca. Korolev também recriminava a paixão de Zacoliel por roubar os pertences dos judeus chacinados. Matar era uma coisa, agir como Heli Salafrário, outra. E o modo como o Atama exibia essas lembranças, ao voltar para o acampamento não fazia nenhum sentido. Pegar dinheiro, ouro e joias é compreensível, mas interessar-se por objetos sujos, jornais e fotografias de pessoas assassinadas, o que vem a ser isso? Bugigangas e recordações. Korolev não era um tolo supersticioso, mas qualquer homem sabe que não se devem trazer tais coisas para o acampamento. Embora o Atama fosse se tornando cada vez mais excêntrico à medida que o tempo passava, retinha a autoridade. E as incursões prosseguiam ao estilo de sempre. Os patrulheiros adiantavam-se à distância de pelo menos 2 dias, para o norte, sul, leste ou oeste, nunca na mesma direção 2 vezes, anotavam a localização de cabanas isoladas, tendas ou pequenas fazendas, observando de longe até descobrir quem morava ali e se eram judeus. Às vezes, um esculca desmontava e batia à porta indagando endereços. Se fosse atendido por uma mulher, tanto melhor. 2 outras mulheres, Oshana e Tatiana, haviam se juntado ao bando, jovens enfastiadas, arrancadas não a contragosto de suas aldeias nativas. 4 das 9 crianças da tribo tinham nascido de Helena, Oshana e Tatiana, que não cuidavam mais delas. Apesar das aparências normais, os homens e mulheres do acampamento de Zacoliel eram párias, e foras da lei. Mais ou menos amistosos uns para com os outros, perdiam todo o verniz de civilização quando saíam à cata de presa. Trucidando por ordem do Atama, alguns com relutância,
outros com prazer, haviam vendido a alma a Dmitri Zakoliel, e se tornado extensões de sua mente, servos de sua vontade. Capítulo 25. Serguei rumou para o sul, seguindo o curso do rio, e virou-se para o leste, onde deparou com muitos outros estabelecimentos cossacos. Ainda estava disposto a entrar em competições, mas queria coisa melhor. Para derrotar cossacos, tinha de ser mais que eles, e isso significava encontrar o espadachim Razin. O fato de Leonid Chikalenko tê-lo mencionado não parecia mero acaso. Agora empenhado nesse objetivo, a busca de Serguei tornou-se uma paixão exclusiva. Procurar um punhado de cabanas ocultas na sombra da floresta não era, porém, tarefa fácil. Serguei interrogou inúmeros habitantes da região, mas as informações deles eram vagas e contraditórias. Após 3 meses, começou a duvidar da existência do homem. Afinal, já ouvira incontáveis lendas sobre guerreiros valorosos, quase todas meramente folclóricas. Ainda assim, continuava a procurar. Algumas semanas depois, o pulso de Serguei bateu mais forte, ao deparar com uma aldeola que parecia prometer. Vendo uma velha senhora à porta de sua cabana, perguntou-lhe se conhecia um espadachim habilidoso que morava nas vizinhanças. Ela ficou olhando para o recém-chegado durante algum tempo, como a perscrutar-lhe as intenções, e apontou para um telhado de colmo à distância, mal visível entre as árvores. Fechou a porta antes que Serguei pudesse agradecer-lhe. Serguei encaminhou-se para a cabana, desmontou e bateu de leve à porta. Nenhuma resposta. Bateu de novo. De repente, sentiu a ponta afiada de um sabre entre as escápulas. Serguei pensou em esquivar-se e sacar da arma, conforme fora treinado, mas achou melhor conter-se. Se o desconhecido quisesse matá-lo, já o teria feito. Uma voz áspera perguntou às suas costas. O que quer? Quero aprender com o mestre de esgrima Razin, respondeu. A ponta pressionou mais forte a sua pele. Quem o mandou? Um cossaco, que ouviu falar de suas habilidades. Não treino ninguém. Vá embora. E, abaixando a lâmina, o homem passou por Serguei, entrou e fechou a porta com rudeza. Serguei bateu de novo. Vá embora. Repetiu a voz gutural, um rugido ameaçador que fez Serguei estremecer. Mas ele insistiu. Se eu pudesse explicar, creio que estou fadado a aprender com o senhor. A porta se escancarou. Não me incomode de novo. Grunhiu a voz. Serguei percebeu apenas um queixo afilado, olhos ferozes, uma pele queimada pelo sol, e uma cabeça calva antes de a porta voltar a bater com estrondo. Serguei encontrar o seu mestre de esgrima, o professor capaz de ensinar-lhe a diferença entre vitória e derrota. Procurara-o durante muito tempo para desistir agora. Lembrava-se de algo que Alexei lhe dissera, ou, talvez, o seu tio Vladimir? O guerreiro deve envolver-se plenamente na ação. Dominado por uma percepção do destino, Serguei decidiu sentar-se à porta até que Razin o aceitasse como discípulo, ou ele morresse. Dikar não parecia disposto a tanto, por isso Serguei conduziu-o cerca de 20 metros floresta adentro e ali, junto de um regato, amarrou-o a um pinheiro. Fazia frio, mas não muito, exceto se sobreviesse uma nevasca, a manta do corcel mantê-lo-ia suficientemente aquecido. Devoraram fardo generoso de feno no dia anterior, em uma fazenda, e agora ainda podia pastar a grama da margem do regato. Serguei voltou, e sentou-se entrecruzando as pernas, as costas apoiadas a um tronco, em defronte à cabana do mestre recluso. 1, 2, 4 horas se passaram. O corpo se lhe tornou frio e rígido, depois dormente. Já não conseguia sentir as mãos, as pernas ou os pés. Teve um passageiro acesso de tremor, em seguida ficou sonolento. A certa altura da noite, dobrou-se para a frente, e só com esforço conseguiu voltar à posição sentada. O movimento acelerou-lhe um pouco a circulação, fazendo com que todos os seus nervos latejassem. Sentiu fome, mas a fome passou. Um novo dia, claro e frio, trouxe-lhe uma revoada de lembranças, umas bem-vindas, outras não. Ania caminhando ao seu lado, rindo, pelas ruas iluminadas de São Petersburgo, depois o horror,
o sorriso mortal de Zacoliel, Korolev rasgando-lhe as roupas. Serguei ergueu-se de um salto, mais decidido que nunca. Quando o sol começou a subir no horizonte, irradiando um débil calor, ocorreu-lhe que talvez Razin nem sequer soubesse de sua presença ali. O recluso poderia já ter saído. Mas, em meio a essas preocupações, ouviu a porta abrir-se e em seguida os sons abafados de passos em direção à floresta, de onde logo voltaram. Não, Razin não poderia ter deixado de notar a vigília de Serguei, apenas, fingia ignorá-lo. Ao cair da noite do segundo dia, Serguei não estava certo de poder andar se quisesse. Sua língua pendia por entre os lábios rachados, sequiosa de água, mesmo da umidade dos raros flocos de neve. Antes do alvorecer, o tempo deixou de ter significado. Luz e sombra. Outra noite, outro dia. Em momentos de lucidez, intercalados por imagens oníricas desconexas, perguntava-se se não enlouquecera. Onde a firmeza cessara para dar lugar à obsessão? O dia se escoou. As trevas voltaram. A percepção de Serguei flutuava. Nisso, vislumbrou um traço de luz e mais nada. Alguém o chamou de volta ao mundo. Está bem, disse uma voz longínqua. E de repente, mais alto. Não quero que o seu corpo apodreça por aqui. Levante-se. Serguei tentou mover-se, mas não conseguiu. Braços robustos soergueram-no. Todavia, como não lograsse manter-se de pé, Razin deixou-o sentado, e foi buscar um pouco de água. Despejou-lhe a maior parte sobre a cabeça, como uma chuva do céu para despertar-lhe os membros. Serguei não podia dizer se a água era quente ou fria. Então, Razin deu-lhe um gole a beber, murmurando. Não muito. Logo depois, Serguei já conseguia ensaiar alguns movimentos. Começou a esfregar os pés com crescente vigor. Por fim, fez menção de levantar-se, tonto e fraco. Razin levou-o para o interior da cabana, e ofereceu-lhe uma ameixa seca. Mastigue devagar, recomendou, passando-lhe em seguida uma xícara de chá quente e um canudo de açúcar para ele o sugar à maneira russa. Sente-se, ordenou Razin, encaminhando-o para a lareira. Sobre a chama, pendia um grande caldeirão de ferro contendo sopa de cereais, e legumes de inverno, além de um pouco de carne. Mexa bem o caldo, e encha os nossos pratos, completou, deixando em seguida Serguei a sós. Ele fez conforme o mestre ordenara. Quando Razin voltou, disse a Serguei que deveria comer junto ao fogo, enquanto ele próprio iria para a mesa. E deu-lhe mais água para beber. Depois que Serguei terminou, o hospedeiro ordenou-lhe que lavasse ambos os pratos e insinuou. Talvez eu concorde em ensiná-lo. Veremos, e, apontando para o caldeirão. Muito importante, quero minha sopa todas as noites. Mostrou a Serguei a despensa onde guardava cevada, aveia e cacha, trigo sarraceno, bem como a horta de legumes de inverno da qual ele deveria cuidar. Mostrou a pequena latrina do lado de fora, e determinou. Mantenha-a limpa. Assim Serguei teria de preparar a comida de Razin, varrer o chão, lavar-lhe as roupas, e limpar-lhe a latrina. Em seguida, apontando para a cabana da velha, e o pequeno estábulo nas imediações, Razin ordenou. Deixe seu cavalo ali. Vá agora, e cuide dele. Depois volte e comece os seus afazeres. Serguei ergueu-se e saiu. Deu a Adkar uma porção de aveia e cevada, levou-o para o pequeno estábulo, e tirou-lhe os arreios. Então, regressou à cabana de Razin. Nos dias que se seguiram, Serguei fez o melhor que pôde para agradar ao velho guerreiro exigente, mas sem sucesso. Razin parecia sempre irritado, gritando ordens uma atrás da outra. Sem comentário nem queixa, Serguei preparava a sopa, remexia os legumes e cereais com uma grande colher de madeira, tapava o caldeirão para deixar o caldo cozinhar bem. Mas Razin, quando provava, fazia caretas. E só depois de comer era que, com um grunhido, avisava Serguei de que também podia alimentar-se. Entre um trabalho e outro, Serguei saía a forragear na floresta, recolhendo ovos e caçando alguns coelhos. Montado em Adkar, explorava também as imediações, e fazia alguns exercícios físicos. 3 semanas depois,
Serguei já ia além do que Razin ordenava, empreendendo melhorias e reparos simples. Fixou, por exemplo, a porta desengonçada e uma janela que batia com o vento. Mas, depois de varrer, limpar, lavar, colher e cozinhar, não ouvia uma palavra de Razin sobre o treinamento. Mais 4 semanas se passaram, estava-se em meados de maio. Serguei, impaciente, arriscou ao servir o jantar. Mestre Razin, espero. Nada de mestre Razin. Apenas Razin, cortou logo o espadachim. Serguei assentiu, e continuou. Cumpri o melhor possível os meus deveres. Espero que tenha achado satisfatório o meu desempenho. Razin respondeu com um grunhido. Preciso saber se adquiri o direito de ser treinado pelo senhor. Razin olhou de tal modo que os cabelos de Serguei se lhe eriçaram na nuca. Ia retirar-se, mas a pergunta não fora respondida, por isso Serguei insistiu. Tenho uma missão a cumprir, e não posso esperar muito. É questão de vida ou morte. Razin virou-se para encarar Serguei. Para vocês, jovens, tudo é questão de vida ou morte. Serguei resolveu revelar seu objetivo. Não havia, aparentemente, outra maneira de conseguir a colaboração de Razin. Alguns pretensos cossacos assassinaram minha família. E vão matar mais pessoas inocentes. Preciso detê-los. O senhor prometeu ensinar-me. Não prometi nada. Bradou Razin, saindo estabanadamente da sala. Serguei não sabia o que pensar. Seria o velho um charlatão? Estaria ele, Serguei, sendo usado, ludibriado como um tolo? Teria perdido tanto tempo por nada? Naquela mesma noite, sentado diante da lareira e mexendo a sopa, sentiu um golpe tão violento na cabeça que quase ficou inconsciente. Tonto, pensando que uma viga caíra do teto, levantou-se. Razin estava de pé diante dele, empunhando um porrete. O rosto do homem era inexpressivo, sem um sinal de cólera, nada. Calmamente, encaminhou-se para sua cadeira, encostou o porrete à parede, e sentou-se. Em seguida, apanhou um livro, e pôs-se a ler. Serguei apalpou o crânio ensanguentado, onde percebeu um grande caroço se formando. Razin não passava, pois, de um louco. Imprevisível. Serguei ia dirigir-se para a porta quando algo o deteve. Já era noite, afinal, de manhã, pensaria com mais clareza. Pouco depois de adormecer, acordou em pânico, agitando freneticamente os braços. Viu Razin pelas costas, voltando para o seu catre. Serguei friccionou a perna que acabava de ser ferida, e acabou por mergulhar de novo num sono inquieto, mas pouco antes do amanhecer foi despertado da mesma maneira com uma nova pancada. Gemendo, saiu para o banho matinal no regato. A água fria entorpeceu-lhe o corpo dolorido. Naquele dia, e pela semana inteira, toda vez que Serguei estava distraído ou preocupado, Razin atingia-o, rápido e silencioso como o vento. Serguei tentava defender-se, mas o velho sempre o apanhava desprevenido. A dor se tornou de tal maneira uma constante que a pobre vítima esforçou-se por esquecê-la, a fim de livrar-se dela. Quando decidia pôr fim ao abuso, Serguei lembrava-se de que não era prisioneiro, a qualquer momento podia sair, montar de cara e ir embora. Esse pensamento o retinha. Só mais um dia, 1 hora, 1 minuto. Aquilo devia ser uma espécie de iniciação para discípulos potenciais, um teste de sinceridade. Se fosse aprovado, Serguei tinha certeza de que Razin lhe ensinaria algo valioso. Dia e noite, choviam as pancadas, e fim 10, 20, 30 até que ele perdeu a conta. Entre mentes, cumpria os seus deveres, e dormia de olhos semiabertos. 2 noites depois, Serguei jazia acordado, sem saber por quê. Não pressentia Razin por perto, de sorte que ia adormecendo quando lhe veio a ideia de revidar. Levou cerca de 20 minutos para percorrer os 5 ou 6 metros que o separavam do catre de Razin. Aproximou-se tateando na escuridão, e antecipando gostosamente a surpresa, levantou o travesseiro de palha que empunhava, e golpeou. Golpeou um catre vazio. Onde diabos estava Razin?
Seus cabelos eriçaram-se de novo, a ideia de que o velho podia estar espreitando naquele mesmo instante, em meio à treva, não com um porrete, mas com uma espada. Virou-se para todos os lados. Não havia ninguém. Desapontado, esgueirou-se de volta ao seu colchão, para ali encontrar Razin dormindo a sono solto. Não pregou o olho pelo resto da noite. Ao amanhecer, num estado constante de nervosismo e ansiedade, esperando ser agredido a qualquer momento, ficou a um canto, de mão erguida para proteger-se. Aconteceu quando ele menos esperava. Uma noite, ao destapar o caldeirão para mexer o caldo, ergueu instintivamente a tampa acima da cabeça, bem a tempo de aparar o golpe de Razin. O porrete ressoou na superfície de ferro. Surpreso, Serguei olhou à volta, e viu o espadachim observando-o com um largo sorriso no rosto. Cheio de si, Serguei perguntou: "Quer isso dizer que o meu treinamento vai começar?" "Não", respondeu Razin. "Seu treinamento terminou." Só então Serguei compreendeu o alcance da lição que Razin lhe dera. Todos aqueles ataques, o tempo todo, o mestre o estava ensinando a mover-se instintivamente. Era esse o método por trás da aparente loucura do velho. Fim da iniciação, Serguei agora podia partir. Na manhã seguinte, selado o cavalo, Serguei estava prestes a montar quando pressentiu alguém às suas costas. Era Razin. "Bom", disse o velho em tom de aprovação. "Você não desperdiçou o meu tempo. Acha então que já posso enfrentar aqueles homens?" "Claro que não. Mas já pode começar a aprender." Razin era homem de poucas palavras, e sem dúvida, nada mais tinha a dizer. Entretanto, quando Serguei ia montar, acrescentou: "Há um mestre, melhor que eu." "No manejo da espada?" "Em tudo. Em tudo e em nada." Viu enfrentar 100 adversários. Nunca foi vencido, e pode derrubar um homem sem tocá-lo. Fez uma pausa. Há tempos, morava na ilha de Valaon, no lago Ládoga. Talvez ainda esteja lá. Razin calou-se, certo de já ter dito tudo. Com um aceno, voltou-se e desapareceu na mata. Capítulo 26. Enquanto de Caro carregava para o oeste, na direção do rio Don, Serguei refletia sobre as 2 longas jornadas que estivera destinado a empreender ao sul da Rússia, depois de fugir da escola e agora, para caçar Zakoliel e seus comparsas. Eles provavelmente andavam a assolar a região onde viviam os judeus, a oeste. Em seguida, pensou nas derradeiras palavras de Razin. Não tinha, porém, a mínima intenção de percorrer de novo 1000 quilômetros em direção ao norte, à cata de um misterioso guerreiro enfurnado há anos numa ilha do lago Ládoga. Seria, provavelmente, outro mestre que nada se disporia a ensinar-lhe. Todavia, a menção do lago Ládoga, a menos de 100 quilômetros do prado onde a sua esposa e filho repousavam na terra fria, trouxe-lhe uma dolorosa lembrança. Não adiaria mais a caçada. E virou o cavalo para o oeste. Naquele mês de maio de 1893, Serguei cruzou o Don e tomou rumo sul, em direção à Ucrânia, bacia do Dnieper, onde estavam os estabelecimentos judeus. 2 dias depois, deu-se conta da enormidade de sua tarefa. Percorreu com o dedo, no mapa, uns poucos centímetros. Com que facilidade sua unha atravessava colinas e mares, voando por sobre pradarias, florestas e campos cultivados. Quando, porém, contemplou o terreno que se estendia à sua frente, rios a vadear, encostas a subir, amplidões a percorrer, percebeu quão pouca chance tinha de sucesso. Orientado apenas por rumores, aquilo era como tentar apanhar uma mosca que estivera a zumbir num quarto 3 dias antes. Depois de meses viajando em zigue-zague, passando por Kharkov, Polava, Kiev, a região inteira, Serguei praticamente não fizera nenhum progresso. Um lojista judeu ouvira falar de bandidos cossacos a oeste, outros moradores asseguravam que tais homens haviam sido vistos no leste, no norte, no sul. Um fazendeiro relatou ter sido informado por um amigo, que o soubera de outro amigo, sobre fantasmas galopando à noite para matar e incendiar, sumindo-se depois da neblina do amanhecer.
Mais um ano se passou, uma eternidade de dias em que a esperança aumentava com o decorrer das horas, e morria a cada pôr do sol, para renascer de manhã, e esfumar-se ao crepúsculo. Em agosto de 1894, sob um sol escaldante, enquanto enxugava o suor que lhe inundava os olhos, Serguei pensou com saudade nas neves do inverno. De cara estava sedento e irrequieto, repuxando as rédeas e baixando a cabeça ao mínimo sinal de água. O verão passou mais ou menos como a primavera. Chegado o outono, Serguei voltou-se para as planícies abertas, cavalgando de um estabelecimento a outro. Viu ruínas de numerosas fazendas, mas só. Nenhuma pegada, nenhuma pista. Talvez aquele fazendeiro tivesse razão. Serguei podia muito bem estar perseguindo fantasmas. No verão, Serguei dormira sob as estrelas, agora, fustigado pelos ventos outonais, abrigava-se com Dikar, sempre que podia, no estábulo de uma fazenda. Em dezembro, depois de assinalar no mapa as propriedades incendiadas que encontrara, e marcar com pontos os lugares onde pessoas tinham ouvido rumores de ataques, Serguei esperou que dali emergisse um padrão significativo qualquer, mas não conseguiu atinar com nenhum. Desencorajado, reencetou a jornada. Não havia mais nada a fazer. Quando flocos esparsos de neve já caíam perto de Vinitsa, ao sul do curso do rio Bug, a sudoeste de Kiev, um fazendeiro informou Serguei de que o czar Alexandre III morrera, e o reinado de Nicolau II começara. Enquanto isso, a caçada prosseguia. Ao final de um longo inverno, dúvidas cada vez mais angustiantes mergulharam Serguei em profunda depressão. Ele treinara. Lutara com cossacos habilidosos. Razin aguara-lhe os instintos. Mas não estava mais perto de Zaculiel do que no dia em que lhe perdera a pista, há 3 anos. Teria desperdiçado todo esse tempo? Precisaria esperar ainda mais 3 anos, ou 6, ou 10. Até de cara andava desanimado, como um cavalo sem cavaleiro. O sol pálido não conseguia descongelar nem os rios nem seus ossos. Mas, apesar do desalento, Serguei ia em frente sob céus plúmbios e nevascas. Às vezes, imaginava já ter morrido, e vagar agora por um purgatório de almas penadas. Naquela noite, pensando em Ania, pousou a cabeça nas mãos e chorou. Vieram a primavera e outro verão. As estações traziam calor, se não a esperança. Então, numa tarde de outubro, com o céu a ameaçar uma chuva fria, e o vento a soprar forte, Serguei acampou nos bosques, perto de uma cidadezinha. Em seguida, deixou de car pastando e dirigiu-se à aldeia, onde talvez encontrasse uma pista, uma informação ou pelo menos um rosto amigo. Diante dos muros do povoado, topou com 4 homens grosseiramente vestidos, e que de certo haviam andado bebendo. Serguei ignorou-os, mas um deles bloqueou-lhe o caminho, perguntando: "Por que vem à nossa aldeia, estranho? Quer comida, vodka ou mulheres?" "Achará a vodka melhor que as mulheres", observou outro, acotovelando o primeiro, que era aparentemente o seu líder. Todos riram. Serguei apenas sorriu. Mas, quando tentou prosseguir, a atitude deles mudou. Um segundo homem postou-se à sua frente. O líder disse então: "Precisa pagar o pedágio se quiser entrar na cidade por esta estrada." A fim de evitar problemas, Serguei deu de ombros, e virou-se para ir embora, mas os outros o impediram. "Para este lado é ainda mais caro", disse o mais forte dos homens. "Não quero incomodá-los", disse Serguei, "estou apenas procurando um bando de..." O líder interrompeu-o, confundindo a cortesia de Serguei com fraqueza ou medo. Parece que não ouviu. "Tem de nos pagar. Agora." Obviamente, aqueles rufiões queriam roubá-lo, e ainda por cima bater-lhe. Observou-os enquanto eles se preparavam para atacar um homem sozinho, de cabelos brancos. "Não quero confusão", disse Serguei, "deixem-me passar, e eu lhes desejarei bom dia." Só depois de pagar o pedágio, teimou o pretenso líder, sacando de uma faca. Aproximou-se, seguido pelos outros. Serguei atingiu no joelho, desequilibrando-o, em seguida, agarrou-lhe os cabelos, arrancou-lhe a faca da mão e derrubou-o. Os outros, surpresos, deram a Serguei tempo de haver-se com os 2 mais próximos. Imobilizou o primeiro com uma série de golpes,
e manteve o segundo à distância com um pontapé. Mas o quarto patife conseguiu atingi-lo por trás, acertando-lhe o lado da cabeça. Por um instante, tudo ficou escuro. Já no chão, Serguei sentiu um soco, depois outro. Tentando proteger-se, Serguei viu imagens fugidias de outrora, quando, superado em número, recebera golpes semelhantes dos homens de Zacoliel. Apelando para a raiva, que poderia salvar-lhe a vida, Serguei desvencilhou-se dos agressores, e levantando-se, encarou-os. Derrubou o primeiro que avançara, e atingiu o seguinte na virilha. O terceiro homem desferiu um golpe às tontas, Serguei agarrou-lhe a perna e torceu-a, ouvindo um som de ossos partidos, e gritos de dor. Então, instintivamente, ergueu o braço para parar um soco que nem sequer pressentira. Atirando a perna para trás, acertou a virilha de outro adversário às suas costas. Nessa altura, o último homem ainda de pé perdeu a coragem, e todos fugiram, mancando e praguejando. Serguei, quase sem fôlego, examinou-se. A cabeça latejava, e os ouvidos zumbiam, iria sentir-se mal no dia seguinte, mas não recebera nenhum ferimento sério. Prosseguiu então o seu caminho para a cidade, a fim de proceder às investigações usuais. Sem se inteirar de nada mais do que já sabia, voltou à floresta para passar outra noite tranquila em companhia de Dikar, como tantas vezes antes. Naquela noite, sob a tenda, Serguei contemplava as chamas da fogueira. Pensou nos 4 borrachos que quase o haviam espancado. Nunca subestime um adversário, murmurou para si mesmo, lembrando-se do conselho de Alexei. Depois, outro provérbio lhe ocorreu. Ouço e esqueço, vejo e recordo, faço e compreendo. Serguei agora reconhecia que, bêbados ou não, aqueles 4 homens sem dúvida haviam sido soldados na mocidade, endurecidos nas batalhas. Subestimara-os, equívoco quase fatal e lição que jamais esqueceria. A sua própria experiência de combate limitava-se a brincadeiras de criança, algumas lutas, o encontro com Zacoliel na noite da fuga, e depois a derrota esmagadora para os homens dele. A pé, levou 6 meses para alcançar São Petersburgo. Recorrer a todas as suas técnicas de sobrevivência, e força de vontade a cada passo da longa viagem de 1000 quilômetros. Depois de enfrentar os ventos rijos de inverno, estava fatigado até os ossos. Chegava tão maltrapilho quanto antes, de barba crescida e cabelos brancos. Procurar Valéria e Andréas estava fora de cogitação. Não queria reabrir antigas feridas. Melhor deixá-los em paz, se é que haviam conseguido alguma depois de sua dolorosa perda. Também não iria alugar um quarto para a noite. Precisaria das poucas moedas que lhe restavam para pagar a passagem de bote até a ilha de Valaon. Ao crepúsculo, pela margem do Neva, chegou à campina onde se erguia o túmulo de sua família. O local estava mudado, mas o pequeno marco permanecia. Antes de dormir, Serguei sentou-se ao lado do montículo, e falou com Ania. Renovou os votos matrimoniais em espírito, e prometeu que a morte dela haveria de servir a um propósito superior. Confirmou também o desígnio de salvar vidas inocentes livrando o mundo de Zacoliel e seus sequazes. Em seguida, deu boa noite a Ania, como no tempo em que ela era viva. Você é o meu coração, disse, inclinando-se para tocar a terra onde a esposa repousava. Os sonhos, naquela noite, foram pacíficos e alegres, repassados de amor e saudade. Sentia Ania ao seu lado, acariciando-lhe os cabelos, e aquecendo com beijos contra os ventos da noite. E assim, na primavera de 1896, Serguei dirigiu-se ao cais, e tomou o primeiro bote para a Ilha Mosteiro.